Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy. Uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Eleições 2018 e já começou a corrida pelo seu voto. E segundo o comentário da grande imprensa e a análise de institutos de pesquisa, essa eleição será marcada pela presença maciça das mídias sociais e pelos nossos vícios históricos e sociais, que carregamos desde 1500. Para falar dessas duas variáveis, o Advocacy muda um pouco seu foco jurídico para aprender com duas convidadas promovendo novos encontros de saber. Maria Cassetti é socióloga, doutora em ciência política, professora e coordenadora de um projeto que ensina a importância das eleições e da democracia para alunos do ensino médio. Elisa Amâncio é jornalista, é escritora, palestrante e profissional de comunicação, que está à frente de grandes organizações e empresas nas áreas de assessoria, comunicação digital e mídias sociais. Bom, eu já quero aqui agradecer a participação de vocês. Obrigado por trazerem um novo conhecimento para esse programa que tem um foco mais jurídico da sociologia e da comunicação para um momento tão importante que é esse agora das eleições, né? Obrigado, viu, pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Prazer. E eu quero começar com a Maria perguntando o seguinte. Nossa, a Hannah Arendt estava certa quando disse que a política é imprevisível. E como socióloga, você vê a política brasileira, sobretudo nesse momento complicado? Sim. Então, a concepção de política dessa filósofa tão importante, a Hannah Arendt, ela parte do pressuposto de que política é o encontro da pluralidade. É quando as diversas perspectivas elas se encontram na esfera pública e as ideias, os discursos, eles podem ser vistos e ouvidos por todos. Então, nesse momento, existe ali política. E quando as pessoas se encontram na esfera pública, nasce também poder. A possibilidade de movimentos, a possibilidade de contestações. Por isso que política ela sempre vai ser imprevisível. E enquanto houver diversidade, enquanto houver pluralidade, enquanto a esfera pública permitir que essa pluralidade se encontre, a gente sempre vai ter a possibilidade de as coisas se transformarem, né? Das coisas não permanecerem do jeito que estão. Então, ela traz essa ideia que eu acho extremamente interessante e valiosa, né? Para o contexto que a gente vive, especialmente o contexto brasileiro, né? Que talvez a gente possa questionar hoje, será que a política brasileira ela tem permitido esse encontro de vozes, de pluralidade na esfera pública? Ou será que a nossa esfera pública tem sido povoada aí por elites específicas, né, que talvez povoada aí pelos interesses financeiros ou por interesses específicos, talvez do poder pelo poder? Né? Então, fica sempre esse questionamento. O poder econômico, né? O poder econômico, né? O poder do capital, de alguma forma, ele pode desvirtuar, e tem feito isso na nossa esfera pública, né? Interditando, aí, impedindo essa entrada da diversidade de vozes, né? Da diversidade de participação, da representatividade. Então, a política brasileira hoje, ela está entregue, vamos dizer assim, a esses grupos que são poucos, né, porém extremamente poderosos, e aí fica esse gap, esse abismo, né, na representação entre sociedade e o próprio Estado, a própria atuação política. Agora, Maria, desculpa te interromper, mas falamos aqui da imprevisibilidade da política, né? Há uma fala conhecida de um político mineiro, já tem algum tempo, que diz que política é igual a nuvem. Você deve conhecer essa ilustração. Que você olha, está de um jeito. Daí 15 minutos, você olha, a nuvem já não está mais daquele jeito. Ou seja, é isso mesmo? Até hoje é assim a política brasileira? Essa mudança tão rápida e que a gente não consegue acompanhar para onde vai? É interessante essa metáfora. Eu acredito que existe certa imprevisibilidade no que diz respeito às instituições, a maneira como elas se organizam, aos próprios interesses aí sociais, aos movimentos, mas eu acho que existe um outro lado aí nesse aspecto. Existem permanências também. Existem permanências que se perpetuam na nossa vida pública, né? Como eu disse aqui agora, essa questão, por exemplo, do domínio da esfera
pública por grupos específicos, nós temos aí um pensador brasileiro, Raimundo Fauro, o senhor deve conhecer, ele fala um pouco, ele usa o termo do estamento burocrático. São elites que que permanecem no poder, que se revezam no poder, mas que não trazem nada de ruptura em termos de transformações sociais. Elas perpetuam uma ordem específica e elas se mantêm, elas se retroalimentam no poder. Então, por mais que a política ela seja imprevisível em termos de comportamento, de escolhas de certos atores, a gente sabe que a política brasileira, por sua composição aí tradicionalíssima e por esse predomínio aí de elites muito endinheiradas e poderosas, existem algumas permanências também. Pode ser que a nuvem mude um pouco, mas do que é composto a nuvem não está mudando. Exatamente, exatamente. Agora, Elis, as mídias sociais em geral, elas assim mudaram muito a nossa vida, nas diversas áreas, relações familiares, pessoais, de trabalho, enfim. Isso vai ter um impacto também nas eleições ou na política, ou seja, como que isso é compreendido nas redes sociais? Bom, o brasileiro ele tem encontrado no meio digital uma oportunidade de expressar abertamente as opiniões e levantar as bandeiras e levantar outros assuntos dentro desse meio político. Então, o brasileiro se sente parte disso. Quando você olha para as grandes redes sociais como Facebook, Google, Twitter, YouTube, eles não tem escritórios no Brasil por acaso. É porque há um comportamento e um envolvimento do brasileiro com o meio digital. Ele quer fazer parte, ele faz parte. Mas há também aquela questão do uso consciente do meio digital, o que nós queremos por meio dessa ferramenta. E como você mesmo disse, James, agora há pouco, as mídias sociais elas têm mudado o comportamento das pessoas nesses últimos anos. Se você pensar 20 anos atrás, se você tinha uma emergência, a primeira coisa que você pensava era: preciso de um telefone ou de um cartão telefônico para me dirigir a um telefone público e fazer uma ligação. Uma ficha para fazer uma ligação e passar aquela informação urgente. E até mesmo ali o telegrama, né? A gente ainda usava o telegrama. Agora você pensa em uma emergência, hoje as pessoas não pensam nem em ligar, elas usam o WhatsApp, né? Que ele acredita que é uma ferramenta mais fácil de utilizar, você não paga ali também pela ligação, usa apenas os dados da internet. Então, há mesmo esse envolvimento, essa busca pelo meio digital para o dia a dia, para o cotidiano mesmo das pessoas. E sem dúvidas, eu acredito que essas eleições vão ser mais uma vez a prova de que o brasileiro realmente usa do digital para promover as suas ideias e aquilo que eles acreditam. Mas você nessa linha de raciocínio, entende que, por exemplo, nós podemos medir um pouco de para onde que vai o comportamento do eleitor em termos de urnas pelas redes sociais? Porque, desculpa, só para eu provocar um pouquinho mais aqui, nós costumamos dizer que às vezes você vota e o candidato some depois da eleição. Tipo assim, não é muito confiável, né? O candidato sumiu. Nem todos, evidentemente, tem uns bons candidatos, tem isso. Mas o eleitor também, às vezes, pode prometer e não cumprir. E isso já se verificou muito quando, né, há algum tempo, sobretudo no interior e em alguns segmentos da população, distribui cesta básica, distribui cimento, distribui tijolo e não necessariamente... E eu já vi isso acontecer. E o candidato que fez isso em algumas cidades pequenas, depois naquele lugar não teve voto nenhum. Verdade. Ou seja, parece que uma coisa reflete a outra. Fazendo assim uma analogia, será que as redes sociais poderiam nos indicar também o comportamento real do eleitor, na sua manifestação, enfim? Nas últimas eleições presidenciais há 4 anos, eu acompanhei bem de perto como que foi o comportamento do internauta ao falar sobre candidatos e várias pessoas que eu acompanhava particularmente. E o que eu percebi que, mesmo você comparando o resultado de pesquisas eleitorais, que são específicas e tradicionais até na nossa cultura como brasileiros, que nós acompanhamos esses parâmetros de pesquisas, via-se que o digital ele divergia, as pesquisas de digital divergiam das pesquisas do Ibope, por exemplo. De intenção de voto. De intenção de voto. Sim. Então, eu lembro de alguns candidatos específicos que eles despontavam de uma maneira muito grande no meio digital,
Mas nas eleições, no resultado das urnas, foi muito diferente. É mesmo. Foi muito diferente. Então, eu acredito que existem vários fenômenos que a gente vai conversar aí ao longo do programa, que são desenvolvidos dentro da internet e que podem gerar, sim, uma falsa interpretação, a gente acreditar que determinado candidato ele está mais à frente que outro, mas no resultado da urna ali mesmo ser diferente. Então, tanto de pesquisa quanto de comportamento, como esse mesmo do cidadão que mora no interior e foi beneficiado de alguma maneira, que declara o voto ali para aquele candidato, ele pode declarar um voto na internet, mas ele chegar na urna, ele vai fazer diferente. E não cumprir, né? Ele não tem esse compromisso de publicar algo na internet que ele vai seguir de fato. Ele pode mudar a intenção dele até na hora que estiver na frente da urna ali. É verdade. Né? Agora, só complementando, a sociologia ela responde um pouco também essa questão sobre essa contradição, muitas vezes, das tendências das mídias sociais em termos de escolha de voto e o que acontece nas urnas, né? Primeiro fator, as mídias sociais, elas são marcadas aí por uma linguagem muito específica, que é o anonimato e a fluidez. Então, o indivíduo que está ali no anonimato das mídias sociais, ele se sente muito mais corajoso para expor opiniões que muitas vezes elas podem ser facilmente deixadas para trás, ou no calor do momento, né, elas aparecem, mas não quer dizer que elas são aquilo que ele realmente acredita, ou que ele realmente vai manter como opinião. E, além disso, existe um outro fator que a gente não pode deixar de falar, que é o da exclusão digital. Então, o Brasil, por mais que seja um país de grande engajamento nas mídias sociais, é um país ainda que tem uma exclusão digital muito grande. A gente tem, por exemplo, hoje, menos da metade dos brasileiros tem acesso à internet dentro de casa. Mas, Maria, da sua fala, por exemplo, nós vimos que teve uma importância muito grande às mídias sociais nas últimas eleições americanas, a presidente dos Estados Unidos. Sim. E com muito questionamento jurídico, político, etc., mas teve uma influência muito grande das mídias, né? Pela sua fala, o que é que isso atrapalha no Brasil? Assim, desculpa, o que é que isso diverge ou diferencia no Brasil? Assim, nós estamos acabando aqui bem rapidinho, é porque nós mudamos muito de opinião? Nós não fundamentamos a opinião e ficamos à mercê de mudar daí um pouco? Não, eu acredito que as mídias sociais, elas trazem aí tendências. O caso das eleições americanas é um caso muito difícil de ser explicado, porque ele é um caso aí envolto pelas fake news, né? Às vezes por deepfakes, né? Que é um termo também que é usado para essa sofisticação das fake news. Os Estados Unidos, tipicamente, ele é uma nação em que a informação circula muito rapidamente, né? E sim, as mídias sociais lá tiveram muito efeito, até porque você tem ali uma adesão digital daquela população muito maior do que aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem aí uma população, uma massa populacional ainda fora desse processo. Então, por isso é que, às vezes, a gente nota, né, essa divergência tão grande entre o resultado das urnas e as tendências das mídias sociais. Eu quero falar de fake news também, nós vamos falar nos próximos 2 blocos, até porque, assim, nos Estados Unidos, isso tem o aspecto jurídico é diferente do brasileiro e o Brasil vai ter que lidar com isso bem assim de frente agora nessas eleições. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café e enquanto isso não deixe de conhecer o site da Elisa Mancio. O endereço é www.elisamancio.com.br. Nós voltamos já depois do intervalo. E já estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre as eleições de 2018 e a ditadura ou não, né, das mídias sociais. Você tem uma opinião sobre este assunto? Então envie um WhatsApp para o número 31 98027 0984. Lembrando que temos uma equipe de advogados prontos para responder às suas dúvidas e receber a sua opinião. E eu queria voltar aqui numa pergunta para Maria, e lembrando até um conhecido professor, né, que é o professor Sérgio Buarque de Holanda, autor de livro, de dicionário e etc, né, Maria?
É um grande intelectual. Um grande intelectual. Mas o Sérgio Buarque de Holanda escreveu que o homem cordial, como forma de caracterizar o nosso comportamento, inclusive nas eleições. Então, quem são esses homens e mulheres? O homem é cordial. Quem são esses homens e mulheres cordiais? Isso é coisa do passado ou, de fato, o temperamento do brasileiro é muito diferente desse estereótipo pacífico quando se trata de assunto eleições? É muito interessante esse termo, né? O homem cordial. É um conceito que o Sérgio Buarque ele desenvolve para interpretar essa personalidade coletiva do brasileiro. E ao contrário do que o nome sugere, né? O cordial aqui não tem muito a ver com a ideia de gentileza ou de polidez, né? Como a gente usa. O cordial, para o Sérgio Buarque, tem bem a ver com a literalidade do termo. É a ideia, o cordial é aquilo que vem do coração, certo? E o que o Sérgio Buarque está dizendo é que o brasileiro, ao lidar com a esfera pública, ele traz essas preferências, essas intimidades de relacionamento. Então, ele sempre vai defender aqueles que estão próximos dele, sua família, seus amigos. E quando a gente pensa na dinâmica de um espaço público que é dominado por homens cordiais, né, que estão sempre prontos a defenderem seus interesses particulares e daqueles muito próximos deles, ao invés dos interesses públicos, nós temos um problema do ponto de vista democrático, né? Então, nós temos aí uma esfera pública que é invadida pelas exigências e interesses da esfera privada. Então, o homem cordial, ele representa, sim, acredito que até os dias de hoje, a gente traz essa característica de uma forma muito marcante, né? Os brasileiros, eles lidam com a esfera pública de uma forma extremamente personalizada, né? E isso traz problemas na hora de lidar com leis que servem para todos, na hora de se submeterem a regras que são para todos e, claro, no que diz respeito aos políticos e àqueles que ocupam essas posições de poder, isso traz problemas muito sérios, né? No que diz respeito a nepotismo, práticas de corrupção. É uma espécie de confusão que se faz entre aquilo que é público e aquilo que é meu, aquilo que é privado. Desculpa, claro. Mas pode refletir até de uma forma negativa para o próprio eleitor, por exemplo. Entre dois candidatos, eu votar em um que pode não ser o melhor, talvez nem ser bom, mas com quem eu tenho relações, tenho pessoais, afetivas, ou seja, tem um vínculo aí da cordialidade no sentido do termo, né? Isso acontece muito, né? Imagino. Muito. A gente sabe quanto que os eleitores, muitas vezes, os candidatos, eles contam com esse voto, né? Da família, da comunidade, ali que ele sempre fez parte, dos seus vizinhos. Isso não necessariamente tem a ver com as ideias que ele apresenta ou com o projeto político que ele apresenta, mas sim tem a ver com essas relações, né? Com esse capital social que ele tenta mobilizar na hora de se eleger. E do ponto de vista democrático, a gente sempre tem que enfatizar. A democracia, ela diz respeito a essas visões de projetos de país, de projetos de cidade. São questões mais objetivas, né? São questões que têm a ver com a esfera pública. Sim. Então, se a gente lida com a esfera pública sempre a partir dos nossos interesses ou dos interesses daqueles próximos a nós, nós perdemos o contato com uma parte fundamental da democracia, que é o interesse público. Né? Então, é problemático. Isso tem muito a ver também com o comportamento que a gente vê nas mídias sociais, né? Esse homem cordial, porque, na verdade, quando você observa o comportamento e a cobrança até do eleitor mesmo em relação a um candidato ou a algum governante, ele cobra muito no sentido do dele, não do todo. Então, no jornalismo a gente observa muito isso também. Quando alguém procura a mídia, a imprensa para denunciar algo, muitas vezes você observa que foi algo movido pelo pessoal, por um problema pessoal, mas não com a visão de todo. Então, esse é uma prática que ela é estendida para o meio digital. Um comportamento que ele vai para o meio digital. As pessoas, cada vez mais, elas brigam pelos direitos delas. Não como sociedade. Não com aquela consciência de sociedade, mas com aquela consciência muito pessoal e muito internalizada na família, né? É muito interessante isso, porque muitas das discussões hoje no meio digital estão em torno do si, do eu mesmo, da pessoa, do indivíduo.
não como uma sociedade, como um bairro, como uma cidade, como um país, né? Agora, eu vou aproveitando aqui a sua fala e também pegando o que a gente mencionou no finalzinho do bloco anterior, fake news, que também é uma forma de você fazer isso às avessas, né? Se eu não gosto, eu vou tentar destruir essa pessoa com das chamadas fake news. Isso é um problema agora, assim, é um fenômeno, isso vai passar. Eles, o que são fake news, afinal de contas? Vai ter reflexo nas eleições? Tem como ser combatido? Não estou nem falando do aspecto jurídico, porque a gente teve até uma conversa aqui há algum tempo com o presidente do TRE de Minas, e a gente falando sobre as fake news. Tem como combater? Como é que nós podemos lidar com fake news? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que as fake news, elas não são algo novo, né? Elas existem desde que existe a humanidade mesmo, são os boatos. Os boatos, né? São aqueles assuntos que surgem e que as pessoas não checam a veracidade dele, mas mesmo assim propagam essa informação. Eu lembro que quando eu era criança... Desculpa, de boatos falava assim, é igual fogo, você não consegue apagar mais. Isso. Você não sabe como e onde começa. Isso, mas toma uma proporção... É muito difícil, né, encontrar, mas é possível você checar a veracidade das informações, sim, mesmo não descobrindo de onde a informação saiu. Eu lembro que quando criança existia muito aquele sistema de replicar cartas e informações e você colocava na caixa dos correios das pessoas, mesmo sem conhecer a pessoa. Não sei se o senhor lembra disso. As pessoas tinham o hábito de anotar uma história, colocar na caixa de correios das outras pessoas e era uma maneira de propagar a notícia. Então hoje nós temos a mídia focada em celebridades, em personalidades públicas que levantam boatos, levam para a grande mídia ou não, hoje vai mais para o meio digital e essas notícias se propagam. E as fake news, elas estão muito ligadas, né, que são as falsas notícias falsas. Elas, não, como você disse, não sabe de onde elas surgem, mas elas são propagadas de uma maneira muito rápida e intensa com o apoio do meio digital. Nós temos uma facilidade de disseminar informações e a fake news está muito ligada com a pós-verdade. E a pós-verdade é um termo muito interessante porque até ela esse termo entrou no dicionário de Oxford em 2016 como a palavra do ano, de tão intenso e como isso tem mudado nosso comportamento. A pós-verdade está muito ligada à fake news porque as pessoas elas propagam aquela informação antes mesmo de saber se ela é verdade. Então, se você recebe uma informação no seu WhatsApp e fala, nossa, de um candidato, estamos falando sobre eleições, eu recebo aquela informação de um candidato que eu não gosto, não é o meu candidato. Poxa, isso aqui valida o que eu penso sobre esse candidato. Eu não checo essa informação se ela é verdadeira e propago. Isso tem a ver com a pós-verdade. Não, e aí, desculpa, se a gente pegar aqui a fala anterior da Maria, vem a questão de que se eu gosto, se eu não gosto, quer dizer, não é uma questão objetiva de análise. É muito subjetivo. Eu vou repassar isso com mais rapidez ainda. Mas uma questão que a gente avaliou aqui, já no programa, foi sobre, por exemplo, as eleições. Os Estados Unidos não têm controle de fake news. Quer dizer, os candidatos que se encarreguem de combatê-las, de esclarecer, etc. O Brasil tem uma legislação para a área eleitoral que visa coibir as fake news. Nós vamos, pela primeira vez, saber se isso vai ter eficácia. Eu acredito que não, porque é algo muito difícil. Mas, assim, o que podemos fazer, sobretudo focado nas eleições, para que as fake news, eu não seja vítima dela? Não só de não repassar, ou de repassar, mas também de não absorver aquele conteúdo como algo verdadeiro e alterar, de uma certa forma, o meu comportamento ou minha intenção de voto. Onde ou de que forma eu posso checar se uma notícia é falsa ou se é verdadeira e não ser também uma vítima e um agente de inocente nessa... algo que não é verdadeiro, exatamente. Né? Olha só, tem um ponto que é muito interessante que o IBOP divulgou recentemente, que 91% dos brasileiros que possuem telefone usam o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é um dos principais meios de propagação de fake news. Então, para quem está acompanhando o programa, talvez não tenha entendido ainda o que é o fake news, que são notícias e informações que elas têm características de serem falsas. Mas, por outro lado, em contrapartida, a gente tem a facilidade de ter acesso, por meio da internet, de canais oficiais dos próprios candidatos,
dos partidos, onde eu posso checar a veracidade de informações, fazer um contato com a equipe de campanha daquele candidato para confirmar sobre aquela informação. Qualquer cidadão no Brasil, ele pode entrar em contato com o candidato, com a equipe dele, falar, olha, eu recebi essa informação, eu gostaria de ter uma retratação como eleitor. Né? Então, esse é um ponto de você se resguardar antes de propagar uma notícia que não é verdadeira. Nós temos acesso hoje às redes sociais e sites de todos os candidatos. Então, para quem tem acesso a essa tecnologia, ela precisa se resguardar diante dos canais oficiais e do contato que nós temos. Tem telefone de campanha, tem e-mail, tem a própria rede social do candidato. Nós temos também todo o suporte, né, do TRE, que pode nos dar esse suporte diante de uma dúvida, de uma denúncia. Não, e tem né? alguns sites também que são divulgados, né? As pessoas podem procurar checar a informação. Não só de eleições, não só política, mas se várias notícias circulam. Às vezes você vê notícias circulando que não são verdadeiras. E recentemente eu vi uma que era de eu fui checar, era um candidato, perdão, um jogador de rugby. Ele fez uma maquiagem na boca como uma forma de protestar num determinado país onde as mulheres não tinham direito a voto, a voz, etc. Aquilo circulou como se ele tivesse sido torturado por um grupo de terroristas qualquer e era algo de alguns anos já para trás. Ou seja, você tem como checar se essa postagem é verdadeira. Isso vai também ocorrer com as eleições, né? Isso, olha, e é possível você checar, eu já testei, porque eu recebo também muitas fake news por WhatsApp, né? Consegui checar essas informações em questão de 5 minutos usando o Google. O Google, ele faz busca de imagens e fotos, muita gente até não sabe disso. Eu recebi uma foto no meu WhatsApp, eu posso subi-la no Google, que ele vai me falar de quando que é aquela data, quando surgiu aquela informação. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não propagar. Eu tenho um princípio e que eu tenho buscado levar para as pessoas com quem eu convivo e que me acompanham. Na dúvida se aquilo é verdadeiro, não propague, não publique. Esse é um processo de conscientização do uso do digital para que nós tenhamos uma eleição mais sadia. Eu tenho visto muitos especialistas falando que são as eleições da fake news, mas eu acredito que elas serão as eleições das fake news se nós, como cidadãos, não tivermos esse cuidado da checagem. Então, não propague aquilo que você não tem certeza se é verdadeiro ou não. Agora, quando você pensa que metade do Brasil tem acesso à internet e outra metade não, essa outra metade está ouvindo falar sobre algo que é o boato. Para ele não é fake news, é o boato. Sim. Então ele está ouvindo que ele vai deixar de receber tal benefício, que tal candidato vai fazer isso ou aquilo. Ele não tem essa checagem. Então a nossa responsabilidade de quem tem acesso a essa tecnologia é exatamente checar a informação, faz uma busca no Google, verifique os canais oficiais desses candidatos e faça pesquisas, né? Os dados eleitorais, eles são abertos, qualquer cidadão pode pesquisar. Ou seja, 5 minutinhos que gastar ali na internet já é o suficiente para isso. Agora, isso é muito eu vou pedir só um minutinho aqui para Maria, que a gente vai para mais um rápido intervalo. É a conta de tomarmos a segunda xícara de café e já voltamos. Enquanto isso, aproveite para conhecer o Hidra, Cabeças Pensantes, o canal do YouTube que conta com a participação da professora Maria Cassete. Nós já voltamos. Já estamos de volta com esse Advocacy diferente, falando de eleições 2018 na ótica das mídias sociais e da sociologia. Lembrando que todos os nossos programas, e em especial um que fizemos sobre aspectos legais das eleições, com o desembargador Edgar Amorim, estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, compartilhe e sinta-se à vontade, pois o Advocacy é nosso. Eu quero começar aqui esse último bloco perguntando para Elisa, algumas pessoas que são pré-candidatas ou mesmo candidatos assumidos já estão enviando o WhatsApp dos seus feitos. Fora a questão legal, isso é de um ato de ajuda com a pessoa a comunicar, isso ajuda a pessoa a se comunicar? Bom, isso depende do comportamento do candidato. Porque existe uma ética, uma boa prática do digital também com o cidadão, né? A pessoa ela precisa solicitar fazer parte de uma lista para receber informação daquele candidato. Então, aí desculpa, já
engatando aqui uma segunda pergunta. Se eu não faço parte dessa lista, começa a receber, ou até em grupos dos quais eu faço parte, tem alguém ali que é ligado a um candidato, ele começa a divulgar. Eu estou falando que eu passo por isso, outro dia eu comentei. Não tem um efeito contrário? Não poderia ter um efeito contrário? Com certeza tem um efeito contrário, sim, porque ele se torna bem negativo. Mas é preciso entender que, dentro da própria ferramenta, você pode fazer uma denúncia, né, de spam relacionada àquela mensagem que você não solicitou, que você está recebendo. Faz uma denúncia básica de spam e o próprio WhatsApp ele se encarrega de fazer um banimento ali daquele número que está enviando essas mensagens que não são solicitadas. Agora, dentro do grupo do WhatsApp, tem uma boa prática que dá para a gente fazer. Se você é administrador do grupo, você tem como silenciar as pessoas para elas não enviarem mensagens no seu grupo. Então, já é possível fazer isso. Mas o ideal seria o uso do bom senso. Olha, vamos aproveitar aqui e informar para os administradores ou para as pessoas dos grupos dos quais a gente faz parte. É possível. Você pode ficar silenciado até 3 de outubro. Sim, e é difícil realmente, que há pessoas que excedem ali o bom senso ali. É verdade. Agora, professora Maria, você desenvolve um projeto interessante sobre eleições com alunos do ensino médio, né? E como que esse projeto pode auxiliar na melhoria da democracia brasileira, assim, que são alunos até em média 16 anos, 15 anos, né? 18 anos, né? Até os 18. Então, quando a gente fala em juventude no Brasil hoje, a gente está falando de uma geração que é extremamente imediatista, né? Eles querem as informações mastigadas para basicamente confirmar aquilo que eles já acreditam. É uma característica hoje da nossa geração jovem no Brasil. E a gente sabe que formar uma opinião política não é fácil, não é algo imediato, é necessário um processo. Qualquer construção do conhecimento, ainda mais o conhecimento político, demanda aí da pessoa um certo rompimento com aquela passividade. Então, eu acredito que quando a gente trabalha com os jovens hoje, a gente precisa trabalhar essa ideia de que, por mais às vezes custosa que seja essa busca por uma informação aí pautada pela veracidade, que saia dos boatos, que saia das fakes e da superfície das coisas, ele vai precisar se esforçar, né? E esse esforço ele é recompensado com uma formação, né? Ele é recompensado com um posicionamento que é muito mais sólido perante o mundo, perante a realidade. Então, quando a gente trabalha com os jovens hoje, dentro dessa questão da consciência política, a gente precisa focar nesse aspecto. Formar opinião dá trabalho. Dá trabalho, ela exige esforço, mas você é recompensado com um posicionamento político que sai ali da superfície. E você é premiado com escolhas que você não vai se arrepender depois, né? Agora, isso é importante. bem rapidinho assim, claro. Quando nós investimos nesses jovens aí até 18 anos, nós queremos um país diferente, né? Nós não queremos essa política como é hoje, nós queremos também outros eleitores, não só outros políticos. Em quanto tempo você avalia que nós teremos assim, esses novos ares de cidadãos, digamos, no Brasil, essa nova geração de cidadãos? Olha, como socióloga, eu não sou muito otimista em relação à rapidez desse processo, não, sinceramente. A gente vive num país que é extremamente desigual. Então, existem pessoas e jovens que não têm acesso a essa informação, que estão realmente excluídos, que estão preocupados com a própria sobrevivência ali, com o trabalho. Então, enquanto a gente tiver uma estrutura social pautada, né, nessa desigualdade absurda, na pobreza, na falta de educação, de acesso à educação, na falta de acesso à justiça, enquanto houver esses problemas estruturais, é muito complicado que a gente tenha aí uma juventude que consiga romper com todos esses problemas aí tradicionais que a gente carrega na nossa vida pública. Que é histórico, né? Como a gente comentou. É histórico, isso. São as permanências que a gente falou no bloco anterior. Agora, mudando um pouquinho de assunto, professora, assim, Elis, perdão, o Estado brasileiro é laico, né? Mas assim, as pessoas não são, eu mesmo não sou laico. Eu tenho uma confissão religiosa, nós todos temos de uma forma ou de outra, né? E como que fica como fica a influência dessa nossa formação, dessa nossa confissão religiosa no nosso posicionamento político? Assim? Isso influencia? Da mesma forma como nós falamos aqui do cordial, né? Às vezes eu posso não eleger o melhor candidato por causa de uma outra forma de ver as relações. Também por ter uma confissão religiosa, isso pode influenciar no resultado da eleição, influenciando o meu voto?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós falamos bastante dos influenciadores digitais, né? E quem nós seguimos, quem nós acompanhamos, do que nos alimentamos no dia a dia, vai interferir sim numa decisão de voto também, faz parte do processo mesmo de conhecimento. Mas eu acredito que o exemplo do candidato cristão, vamos colocar assim, e do eleitor cristão, está mais no sentido mesmo dele apresentar as ideias dele de uma maneira bem democrática, clara, objetiva, do que apenas convencer com gritarias ou com palavras de ordem. Eu acredito que nós temos que tomar um cuidado ali no meio digital, a maneira como nós nos apresentamos como cristãos, como indivíduos e também como candidatos, como políticos, como seres pensantes da política. O nosso voto, cristão ou não, independente da profissão de fé de quem está ali no meio digital, ela vai interferir mais pela forma do discurso, pela linguagem até, do que mesmo da nossa convicção religiosa em si. Eu acredito que a gente precisa saber chegar num ponto de equilíbrio para se expressar de uma maneira que as pessoas entendam, sim, a minha profissão de fé, mas também ela entenda minhas ideias políticas e o candidato também ele precisa se preparar nesse sentido. Eu acredito que falta esse preparo das pessoas separarem o Estado do indivíduo na questão do laico. Então, o indivíduo, ele é laico, sim, independente da profissão de fé. O Estado... O bacana do Estado laico é que ele pressupõe essa pluralidade, ele pressupõe a diversidade, inclusive religiosa. Pois é, mas eu acho que também temos que ter um cuidado que é... Eu preciso pensar no grupo do qual eu faço parte, e no caso, o grupo religioso, aquele que nós comungamos de mesmos princípios religiosos, cristãos, seja qual for, mas também preciso pensar naquele que pensa o Estado, a sociedade. Princípios como justiça, igualdade, transparência, quer dizer, não só naquilo que afeta diretamente o meu grupo, mas aquilo que também são questões de democracia, de Estado, né, de sociedade como um todo, mesmo para as pessoas que não fazem parte do meu grupo religioso, da minha comunidade, né? É o que nós falamos no outro bloco mesmo, né? É da gente enxergar o Brasil não como o meu país como indivíduo, mas como um todo. Nós precisamos enxergar a sociedade no sentido mesmo de que precisamos estar em comunhão para um bem comum da nação. Não apenas o bem comum, o meu, Elis, na minha casa, na minha família. Não, eu quero o bem comum para a nação. Eu vou votar em tal candidato porque eu acredito que ele vai fazer o bem comum para o meu estado, para o meu país. Então, falta essa visão. É uma valorização de projetos em detrimento de personalidades. Isso. Né? Isso. Agora, deixa assim, nós estamos acabando, a gente tem tanta coisa para falar ainda. Daqui a pouco o Gustavo já vai falar que está acabando o nosso horário. Mas eu queria voltar aqui, Maria, na questão da mulher, porque assim, é sempre um ponto forte se você vai discutir qualquer tema na área de sociologia, do direito, etc. E quando nós pensamos disso, sobre a questão da mulher, esse empoderamento feminino, questões raciais, são coisas que estão o tempo todo na nossa pauta, né? A respeito ao entendimento religioso do outro, por exemplo, reforma da Previdência, reforma política, como a nossa democracia lida com as chamadas pautas polêmicas, né? E o que devemos esperar para essas eleições? Nós estamos com o tempo ali já quase no finalzinho, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Na verdade, é muito interessante como que essa polarização hoje, esse confronto e quase que animalesco na esfera pública, transforma pautas que são pautas aí democráticas em pautas polêmicas. É tão interessante, né? A democracia, ela não é apenas o governo da maioria, o governo de todos. A democracia pressupõe também essa voz, essa visibilidade de minorias. Então, direitos de minorias, direitos de grupos, como o trabalhador, como a mulher, como os negros, as crianças, eles fazem parte da agenda democrática. Então, eles devem ser debatidos, eles devem ser discutidos. As perspectivas, elas podem ser divergentes, mas isso precisa ser compreendido como legítimo de estar presente na esfera pública. E hoje, muitas vezes, certos temas são criminalizados, né? Eles são, às vezes, associados a apenas um grupo ou uma visão política, quando ele deveria ser considerado
explorado e debatido por todos, porque faz parte da nossa esfera pública essa diversidade. E ignorar essa diversidade não vai fazer com que ela suma, mas vai fazer com que a gente muitas vezes reproduza injustiças. Então é muito importante trazer esses temas como pauta de debate, independente da nossa opinião. Verdade. Agora, encerrando aqui, assim, bem em duas palavrinhas de cada um de vocês. O poder econômico sempre esteve muito presente nas eleições e agora nós podemos correr o risco de cair da ditadura dele para a ditadura das mídias sociais e etc. Né? E assim, na opinião de vocês, na sociologia, na comunicação, como a gente fugir um pouco dessa ditadura das mídias sociais, das redes, etc., contribuir melhor para a democracia e, consequentemente, dizer que tivemos as eleições, tivemos melhores escolhas nas eleições com menos influência de quem tem mais recursos? Eu posso só aproveitar o gancho? Sim, nós já estamos aqui no finalzinho, sim. Só para encerrar aqui a nossa... Isso, o poder econômico e o poder das mídias sociais não são coisas separadas. Eles não são a mesma coisa, mas eles também não são coisas separadas. Eles se confundem ainda hoje, porque aqueles que têm o maior poderio econômico são aqueles que continuam influenciando nas mídias sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa checagem de informações. Serve a quem as fake news? Geralmente servem aquelas mesmas elites que compravam o voto lá no passado. Então, muito cuidado. A minha fala é bem curta. Eu sugiro que as pessoas não publiquem o que elas têm dúvida se é verdade e que elas conversem com as pessoas fora do meio digital sobre a política. Porque se nós ouvimos fora da nossa bolha e do nosso contexto no meio digital, nós ouvimos muitas pessoas que nós seguimos, nos relacionamos no digital. A gente precisa um pouco além. Conversar com as pessoas nas ruas, nos lugares onde nós frequentamos, para ouvir a realidade do que as pessoas estão vivendo. Que conversa boa aqui, né? E nem teve direito. Obrigado, Elis. Obrigado, Maria, aqui pela participação tão esclarecedora, tão boa, tão importante para nós nesse momento, né? Assim, a eleição no Brasil, tudo é muito pautado pela lei, pelo direito, mas há outros aspectos da eleição que não necessariamente quem não tem formação em direito precisa conhecer para deixar as eleições acontecerem de uma forma mais limpa, mais transparente e, consequentemente, com resultados melhores para toda a sociedade brasileira, né? Nós chegamos aqui ao final de mais um programa. Agradecemos a sua audiência e interesse e, como cristãos, não podemos deixar de convocar a todos para que elevem as suas orações pelas eleições agora em 2018 em nosso país. Entretanto, como diria Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de nós. Então, mãos à obra e até o nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.